Fala galerinha, tudo bem? Com vocês, professor André Aquino aqui, para a gente comentar a prova de Física da UES da segunda fase. Uma provinha puxada, né? Vocês devem ter visto aí que foi uma provinha que exigia um certo conhecimento, um pouco até bem específico, digamos assim, né? Para a prova de Física, né? Algumas coisinhas que muitas pessoas às vezes talvez deixam de lado e acabam chegando na hora da prova, fica naquela dúvida, né? Se, poxa, como é que eu trabalho com isso aqui? Então, vamos entender como é que a gente vai trabalhar, certo? Com essas questões, tá certo? Vamos começar com a primeira questão. Beleza? Que ela vai falar sobre um pouquinho da parte de mecânica, envolvendo um pouquinho a parte de trabalho de forças conservativas e não conservativas. Ele fala o seguinte: em uma aula de física, o professor desafia os alunos a pensarem sobre as propriedades dos sistemas físicos conservativos e não conservativos. Ele propõe a análise de situações onde são aplicadas forças conservativas, como a gravidade, a força elástica. A gravidade se refere à força-peso, né? E a força elástica de uma mola, e compara com casos onde as forças não conservativas, como o atrito, resistência do ar, estão presentes. Com base nessa discussão, ele faz as seguintes afirmações. Ele quer que você avalie se são verdadeiras ou falsas. Primeiro, em um sistema isolado, onde apenas forças conservativas estão atuando, a energia mecânica total se conserva. O nome já está dizendo, né, pessoal? Se o sistema é isolado, ele está o quê? Livre da ação de forças externas, dissipativas. Só atuam no sistema forças conservativas. Então, é lógico que ele está dizendo para a gente aqui que o nosso sistema vai ser o quê? Conservativo. Ele está dizendo aqui para esse sistema que se só atuam forças conservativas, que a energia mecânica do sistema ela permanece constante. Então a gente acaba tendo o quê? Esse primeiro item como item verdadeiro. Tudo bem? Beleza. No item 2 ele diz: o trabalho realizado por uma força não conservativa depende da trajetória seguido pelo objeto. Galera, quando as forças são conservativas, certo? A gente vai entender, inclusive vou até deixar aqui, ó, que o trabalho de uma força conservativa, ele pode ser dado pela diferença de energia potencial que ela vai acabar, certo, se submetendo. Por exemplo, a energia potencial inicial menos a energia potencial final, certo? Se ele vai, por exemplo, de um ponto A para um ponto B, energia potencial de A menos a energia potencial de B. Isso pode ser feito com a força-peso, com a força elástica, com a força elétrica, que são forças conservativas, tudo bem? Agora, o que acontece? Quando eu vou para uma força dissipativa, ela vai depender da trajetória. Por quê? Porque a forma como essa força vai atuar em resistência ao deslocamento, certo? Vai depender justamente desse trajeto que a partícula vai fazer para receber essa resistência. Então, por exemplo, quando você fala do atrito, o trabalho da força de atrito ele vai ser a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180 graus, né? Isso por quê? Porque o ângulo entre a força e o deslocamento vai ser, no caso, um ângulo de 180. E aí vai acabar sendo o quê? O cosseno de 180 sendo menos 1, gerando um trabalho negativo, um trabalho resistente. Quando você fala da resistência do ar, é uma força que também vai estar atuando contrário à trajetória do percurso, né, da partícula. Então, ela vai depender sim da trajetória. Então, esse item também é o que, pessoal? Verdadeiro, certo? Nós temos o item verdadeiro. A força conservativa não vai depender, mas a não conservativa vai depender da trajetória. Tudo bem? No caso, pessoal, do terceiro item, ele diz que um sistema conservativo pode ser descrito por uma função de ponto ou energia potencial. E o trabalho realizado sobre um objeto ao se mover entre dois pontos é independente do caminho percorrido entre esses dois pontos. Então, o que eu usei, né, aqui com você para justificar o item 2, acaba justificando o quê? O item 3, que é justamente isso daqui, ó. O trabalho de uma força conservativa é uma função de ponto, depende da energia potencial dos pontos inicial e final, sem ter uma dependência da trajetória, certo? O que me interessa é a energia potencial no início e a energia potencial no final. Essa diferença entre elas vai dar o trabalho da força conservativa. Tudo bem? Então você pode marcar aí para essa questão que os itens 1, 2 e 3 estão verdadeiros, certo? Logicamente a gente marca o item D. Beleza? Como tua resposta.